Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Descansaram muito? Aproveitaram muito a mamãe e o papai, os familiares? Espero que sim, hein? Olha só, hoje nós vamos estar concluindo a nossa Rota 7, tá certo? Falando sobre as comunidades quilombolas. Vocês também vão encontrar esse capítulo 7, né? Lá no livrinho de vocês, tá bom? Agora eu não estou me recordando a página, mas deixa a tia São olhar aqui para dizer a vocês. Lá na página 81, pessoal, do módulo de vocês, tá certo? E aqui na nossa plataforma, tá certo? É Rota 7, SD4, Comunidades Quilombolas, página 215, tá? Hoje nós vamos estar concluindo, conversando sobre essa comunidade, né, de moradores, que vocês lembram que foi originada a partir dos escravos fugitivos, não é isso? Então vamos lá, vamos ver o que é que o módulo, o que é que a plataforma tem para a gente sobre esse assunto. Simbora? Vamos nessa! Na página 216 da plataforma, gente, a gente tem essa imagem aí. Vocês não vão conseguir visualizar essa imagem no módulo de vocês, tá certo? Ela só tem aí na plataforma. E essa imagem é de uma comunidade quilombola em Presidente Kennedy, lá no Espírito Santo, certo? Nas comunidades quilombolas, gente, os moradores estão ligados pela história que eles têm em comum entre eles, né? Seus descendentes escravizados que fugiram e fundaram um quilombo é o que rege toda essa força dos quilombos, dos quilombolas, certo? E em cima da foto nós temos a frasezinha que diz o seguinte: assim como as terras indígenas, as terras quilombolas são reconhecidas como comunidades tradicionais pela Constituição Federal, ou seja, é um patrimônio do nosso país, certo? E é protegida pela nossa Constituição, da mesma forma que as terras indígenas também são, certo, pessoal? Os quilombolas compartilham conhecimento sobre a agricultura familiar, receitas de antigos alimentos ou alimentos típicos da região, a história dos antepassados dele, festas e instrumentos musicais, tudo nesse local onde o quilombo deles ficam localizados, tá certo? Essas comunidades ficam localizadas. Nas comunidades quilombolas, pessoal, os moradores estão ligados por toda essa linha histórica, tá certo? Toda essa linha que eles têm em comum. Eles descendem de pessoas que foram escravizadas, como vocês já sabem, que fugiram dos seus senhores, do sofrimento da escravidão, né? Foram para o meio da floresta e fundaram um quilombo. Assim como as terras indígenas, as quilombolas são reconhecidas como comunidades tradicionais, né? Os quilombolas compartilham do seu conhecimento, né? Como eu já falei para vocês, mas o conhecimento mais aplicado entre eles é o das ervas medicinais, muito parecido com a prática indígena, gente. E a produção artesanal, pois vamos dizer assim, cada quilombo, cada comunidade, certo? Ela tem a sua carga histórica, a sua carga emocional, que faz com que as pessoas que vivem nessas comunidades quilombolas se unam mais, certo? Elas sejam mais unidas por toda essa carga histórica, certo? Cerca de 80 famílias vivem na comunidade de Ivaporunduva, lá em Eldorado, no Vale do Ribeiro, em São Paulo. Elas cultivam arroz, mandioca, milho, feijão, verdura, legume, banana, tudo isso naquele estilo da agricultura familiar que Tia San já explicou para vocês como funciona, e com o artesanato da palha da banana. Pois é, no século XVI a região pertencia a Dona Maria Joana, que era proprietária dos escravos. Ela morreu sem deixar herdeiros e as terras ficaram para os escravizados. Logo, o local serviu de refúgio. Várias festas religiosas marcaram a cultura local. A festa de São Sebastião, festas juninas e a festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Preto.
Então veja que essa comunidade quilombola aí, ela surgiu, né, ela criou de uma forma diferente. Foi a partir de um local, né, de uma região que pertencia a uma determinada proprietária de escravos, que quando morreu não deixou nenhum herdeiro e os escravizados, né, tomaram aquele lugar como refúgio. Tá certo, pessoal? E aí vocês têm a imagem da banana orgânica, gente. A expressão orgânica significa que ela foi cultivada sem nenhum uso de fertilizantes ou agrotóxicos, tá certo? E ela é uma das muitas plantações, das muitas, vamos dizer assim, dos muitos alimentos, né, que os quilombolas produzem em suas comunidades, ok, pessoal? Fora isso, as palhas, né, da bananeira também servem para criar artesanato. Olha aí que legal essas duas imagens na página anterior. Vocês têm aí, né, uma mão feminina trabalhando com artesanato feito com capim dourado e ao lado é uma imagem de um local onde fica exposto todos esses artesanatos que são feitos com esse capim dourado. Vocês sabem o que é o capim dourado, gente? Vou explicar para vocês. Vou dizer para vocês o que é o capim dourado. O capim dourado, gente, é uma espécie de sempre-viva, uma planta sempre-viva, que se chama sempre-viva, certo? Que ela nasce nos campos mais úmidos e próximos das veredas em diversas regiões do Cerrado. Esse cerrado aqui brasileiro é onde o cultivo maior, né, dessa vegetação acontece, como por exemplo nos estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Bahia. Na região do Jalapão, que fica localizado lá no Tocantins, é que essa palha, né, que se faz esse artesanato é mais comum de surgir. E lá é onde a produção aí de pulseira, de quadros, de todo esse artesanato que vocês estão vendo aí nessa foto, acontece em maior escala, tá certo? A característica desse material, desse capim, a característica principal dele é justamente a sua cor, que lembra o ouro. Por isso que ele recebeu esse nome de capim dourado. E sendo o Jalapão a principal localidade onde se começou a desenvolver, né, esse artesanato a partir desse capim, né, é também, vamos dizer assim, o local mais visitado pelos turistas em determinadas épocas do ano, principalmente na época do mês de junho. Atualmente esse artesanato, né, são produzidos em outras localidades, né, da região do Jalapão, tá certo? Trazendo muita renda para as famílias que vivem dessa prática, pessoal. E Mombuca, né, que fica lá no Vale do Jalapão, também no município de Manteiros, em Tocantins, é a comunidade, né, que tem a mistura quilombola e indígena, que também faz uso desse artesanato, mas que tem como ponto principal meio da sua economia, tanto a venda do artesanato, feito pelo capim dourado, como também a agricultura familiar, tá certo? Com a farinha da mandioca sendo um dos principais recursos, sendo uma das principais produções dessa comunidade. Como já foi falado para vocês anteriormente, né, atualmente o Brasil é um dos continentes que mais possuem pessoas africanas, né, e hoje ainda é quem mais recebe imigrantes vindos da África. Né? Há também a presença de outros imigrantes, né, mas os que vêm da África é uma quantidade muito grande. Né? E existe também aqueles imigrantes temporários, como a plataforma traz aí para vocês, que eles moram no Brasil durante um período curto, não ficam aqui morando para sempre, certo? Só enquanto eles conseguem se estabilizar e montar uma condição de vida melhor. Ok, pessoal? E é isso, pessoal. Nossa aula hoje foi isso, tá vendo? Um assunto bem simplesinho. Concluímos a nossa rota. As páginas seguintes da plataforma são de atividades que a Tia Sam vai deixar para vocês lá na agenda, para vocês fazerem como sempre, tá bom? No finalzinho da aula, como sempre, tem um vídeo de fixação, tá bom? Desejo a vocês que essa semana que se inicia agora seja muito abençoada, tá certo? Que vocês estejam aí conseguindo participar dessas aulas, fazer todas as atividades, compreender direitinho
todo o conteúdo, tá bom? E vamos nessa, que a semana está só começando. Na próxima aula de História nós vamos iniciar o capítulo novo, que é o capítulo 8, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, O que tchau. eram os quilombos? Seriam acampamentos de escravos fugitivos? Um lugar de pouso para os escravos? Locais utilizados para punir escravos rebeldes? Ou paragens onde se realizava o comércio de escravos? Imagina que de um dia para o outro, alguém te separasse da sua família, te mandasse para um outro continente, uma língua que você nem sabe falar, e que a partir daí você não poderia mais fazer o que quiser, e sim o que outra pessoa determinar. Se hoje a gente vê a escravidão como uma grande injustiça do passado, há alguns séculos, não era essa a visão que se tinha, não. A escravidão foi uma forma de relação social de produção adotada em muitos países e muito difundida aqui no Brasil. E os quilombos faziam parte destas intrincadas relações sociais. Já descobriu o que é esse tal de quilombo? Os escravos eram comprados na África e trazidos para o Brasil em navios negreiros com condições precárias. Os colonos compravam pessoas como se fossem animais e não viam problema em superexplorar o seu trabalho e maltratar física e moralmente seus escravos. Tudo isso para manter seu poder e produzir cada vez mais. E isso fazia com que muitos escravos se rebelassem e resistissem a esta dominação. E agora, você já consegue matar o que eram os quilombos? Quilombo, eu não sei. Era um acampamento de escravos fugitivos. De escravos que fugiam das fazendas e formavam comunidades que eram chamadas de quilombo. Quilombo era um lugar onde tinha comércio de escravos. É acampamento de escravos. Cantavam, faziam artesanato, essas coisas. Eu lembro de um líder de quilombo famoso, Zumbi dos Palmares. Acertou quem disse que os quilombos eram acampamentos de escravos fugitivos. Era uma forma comum de resistência de homens e mulheres que se negavam a viver na escravidão. Os quilombos se disseminaram por todo o Brasil enquanto a escravatura existiu. E ficavam em regiões despovoadas pelos brancos e de difícil acesso. Eles tinham estruturas e tamanhos bem diferentes entre si. Alguns chegaram a ter mais de 20 mil habitantes, como o famoso Quilombo de Palmares. Os quilombos se organizavam de forma semelhante às heranças africanas, com uma religiosidade marcada pelo sincretismo. E lá, até era muito comum um costume da África, a escravidão de caráter doméstico. Dá pra acreditar? Reconhecer os direitos das comunidades quilombolas e povos indígenas sobre suas terras significa respeitar suas histórias e seus modos de vida. O brasileiro precisa valorizar de verdade suas origens indígenas e africanas, e a melhor maneira de fazer isso é protegendo as terras e as manifestações culturais de índios e quilombolas. O encontro dos índios e negros com os demais segmentos da sociedade brasileira não foi pacífico. Desde o início da nossa história, povos indígenas e comunidades quilombolas lutam para preservar seus territórios. Muitas conquistas já foram obtidas, mas infelizmente, a expansão do agronegócio e grandes obras de infraestrutura trazem novas ameaças. Desde 2007, o Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia povos indígenas, comunidades quilombolas em todo o território brasileiro. Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ao garantir o direito dessas populações, ajudamos a construir uma sociedade justa e igualitária.